2, versículo 4, e diz assim: todos e passaram a falar em outras línguas, Vamos repetir mais uma vez, está muito fraco. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Enquanto os irmãos estão assentados, gostaria de aproveitar e ler também Lucas capítulo de número 24, versículos de número 44 ao 48. Diz assim: a seguir Jesus lhe disse: se estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Diga para o seu irmão, para a sua irmã que está ao seu lado: permanecei na cidade de Jerusalém. Quer ser cheio do Espírito Santo? Permanecei na cidade de Jerusalém. Quer que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 se cumpra? Permanecei na cidade de Jerusalém. Nesta noite eu gostaria de facultar um tema essa mensagem. E eu gostaria de falar sobre o mover do Espírito Santo sobre a história. O tema nos diz: o Espírito Santo, e todos foram cheios. Mas quem é o Espírito Santo, pastor? Talvez você poderia arguir e argumentar da seguinte maneira: o Espírito Santo é um Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Sim, Ele está e faz parte da terceira pessoa da Trindade, faz parte da Trindade. Ele é Deus, Ele também está com o Filho e Ele também está com todos. Mas o Espírito Santo, muito mais além da sua divindade, da sua deidade, Ele também é o nosso amigo. A Bíblia diz que ao se ascender ao céu, Jesus, Ele disse: não vai vocês ficarem órfãos, vocês não irão ficar órfãos. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai esperando, porque virá um Consolador, que te consolará de todas as questões e as demandas que o homem faça. O Espírito Santo é aquele que está conosco nesta hora. O Espírito Santo é aquele que nos consola. O Espírito Santo é aquele que te abraça e diz: minha filha, você não está sozinho diante dessa luta. Eu sou o Senhor que está contigo. Eu te abraço, eu te ajudo. Eu fiz uma promessa e quero cumprir essa promessa na sua vida. É o Espírito Santo que nos move. É o Espírito Santo que está à porta e bate para entrar e para manifestar no seu coração toda a ação que a sua arrependimento produz. É Ele. Sem Ele nós não conseguiríamos prosseguir, nós não conseguiríamos caminhar. É Ele que nos motiva. Mas o interessante é que para nós nesta noite estarmos hoje aqui adorando e celebrando 29 anos de uma igreja triunfante, caminhando com as suas dificuldades, foi preciso o Espírito Santo mover a história
para que hoje pudéssemos estar aqui. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele está presente na criação, e Ele é aquele que paira sobre a face das águas, dando esperança para que no momento certo Deus, com a sua palavra, pudesse recriar aquilo que Ele tinha criado. É Ele que age, é Ele que provoca, é Ele que une os átomos, é Ele que une as células, é Ele que produz toda a ação química, física, biológica, para que a criação se tornasse uma realidade. A Bíblia diz que Deus, Ele diz que haja luz, e Ele, o Espírito Santo, é aquele que move, é aquele que articula, é aquele que provoca, é aquele que traz à inexistência aquilo que não existe para a realidade. É Ele, é o Espírito Santo. É Ele que esteve presente na criação, é Ele que esteve presente na formação do homem. É Ele que esteve presente quando a Bíblia diz que o pecado se adentrou na realidade humana, mas Ele fez com que alguns o temessem e temessem a Deus. A Bíblia vai dizer que o homem pelo pecado se distanciou de tal maneira que o homem já não mais se lembrava da ação do próprio Criador, de modo que eles quiseram construir uma torre que chegasse aos céus. E isso chegou às narinas de Deus como algo extremamente ruim, catastrófico, de modo que Deus disse para a humanidade: agora vou fazer com que vocês se confundam. Confundiu as línguas. Mas com as mesmas línguas que foram confundidas pela ação do pecado, lá no futuro o Espírito Santo une e faz com que a unidade se torne pelas línguas. Ao batizar com o Espírito Santo, a Bíblia diz que veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa, e todos quantos estavam reunidos começaram a falar em outras línguas. O grego falava hebraico, o hebraico falava grego, o romano falava grego, o hebraico. Foi uma maravilha, dizendo que pelas línguas sucumbiu o pecado, agora pelas línguas vai entrar a ação de Deus na humanidade. A história então, ela continua. Deus continua sustentando através do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que os anos passam, a humanidade se distancia, e aí Deus dos altos céus olha para a humanidade e não vê um justo sequer. A Bíblia vai dizer que então há confusão de línguas, a humanidade continua caminhando na iniquidade, e aí ele olha e vê Noé. Noé, a Bíblia vai dizer que é um homem justo, um homem que temia a Deus. Então Noé constrói uma arca e juntamente com seus filhos obedece à voz de Deus, sendo um homem extremamente maldizente pelos outros, porque os outros olhavam e achavam que Noé era maluco. E ele continuou construindo. Veio o dilúvio. A história vai nos dizer que a terra foi sucumbida por águas, tanto que descia do céu como brotava da terra. Não foi só águas do céu, mas foi uma ação terrível. As placas tectônicas começaram a se desprender uma das outras. Foi um cataclisma enorme na humanidade, com a ação de Deus para fazer com que o homem pudesse se aproximar dele. Isso só foi possível porque o Espírito Santo, ao som da voz do próprio Criador, começou a articular e começou a mover e começou a provocar. Por quê? Porque lá na frente algo iria acontecer, algo iria ser uma realidade, porque havia uma promessa que na semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então a Bíblia vai dizer que ele começa a planejar, ele começa a arquitetar. Levanta, Noé, o dilúvio é uma realidade, os animais estão dentro da arca. Termina-se o dilúvio, eles vão cada um para o seu lugar, cada animal para o seu lugar, e continua a humanidade a crescer. De repente, amados, a humanidade continua a pecar, mas o Espírito Santo está ali presente.
articulando, promovendo, trazendo em um, trazendo em outro a esperança, trazendo em um e outro a adoração ao único Deus. Eles começam a criar deuses estranhos. Através dos filhos de Noé, começa a se estabelecer a raça humana. Cã, Sem e Jafé, cada um vai para um continente. A Bíblia vai dizer que alguns da descendência de Cã não temiam a Deus. Os da descendência de Sem temiam a Deus. De modo que os da descendência de Cã, que se estabeleceu na África, eles começaram a adorar outros deuses. Começaram a adorar o Deus Sol, o Deus Lua. Começaram a pecar mais fortemente do que os seus ancestrais. A Bíblia vai dizer que então o Espírito Santo começa a usar a tribo de Sem, os de Sem, de modo que através da descendência de Sem começa a surgir aqueles que habitavam na Mesopotâmia, aqueles que no futuro seriam descendentes de Abraão. A Bíblia vai dizer que o tempo passa. Os que habitavam mesmo ali na Mesopotâmia estavam totalmente distantes, totalmente longe daquilo que Deus queria. Começaram a adorar outros deuses. A Bíblia vai dizer que então, de repente, Deus dos altos céus olha e vê um homem que temia Ele, mas que não o conhecia. E diz: Espírito Santo, vai lá. E começa a articular, começa a agir. Vai lá e começa a mover. A Bíblia vai dizer que então o Senhor fala e brada dos altos céus a Abrão e diz: Abrão, sai-te da tua parentela, porque eu vou te mostrar um lugar. Glória a Deus. E o Espírito Santo começou a pulsar no coração de Abrão. Começou a pulsar no coração de Abrão e dizer: olha, segue esta voz. A história vai dizer que Abrão era descendente de Terá, fazedor de ídolos. Teologicamente, nós vamos observar que Terá fabricava, produzia ídolos, inclusive Abrão, e tinha uma parentela totalmente politeísta, que adorava outros deuses. De modo que eles estavam tão distantes que ele não sabia, mas ele ouve aquela voz e segue. Glória a Deus. Sem conhecer. Por isso que ele é o pai da fé. Ele segue a Deus pela fé. A Bíblia vai dizer que o justo viverá na fé e de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, nessa noite, se Deus prometeu para a tua vida, creia. Algo vai acontecer. O milagre vai chegar. As portas vão se abrir. Algo extraordinário vai se estabelecer. Porque é Ele que dá a última palavra. Ele que dá a última palavra. Então, amados, Abraão segue. E a Bíblia vai dizer que Deus direciona ele para Canaã, a terra que mandava leite e mel. E ele começou a sua parentela, primeiro com uma tribo, depois com um clã, depois, ou melhor, clã, tribo, depois se estabeleceu como um povo. O seu sobrinho se perverteu, a sua família foi para outros lugares distantes da promessa de Deus. A Bíblia vai então falar que Abraão começa através da sua descendência. Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó se estabelece as 12 tribos. E das 12 tribos começa então a crescer. Estou dando um salto na história. A Bíblia vai dizer que este povo cresce de forma tão grande através dos filhos de Jacó, que faz com que o próprio faraó, que o próprio Egito se torne algo tão grande, mas tão grande de israelitas, que faraó se vê numa situação estreita, de modo que os israelitas estavam se tornando mais numerosos do que os próprios egípcios que ali residiam. Mas não tinha parentela, não tinha lugar, não tinha nada. A história continua, irmãos. A Bíblia diz que então eles crescem. Deus levanta Moisés para ser um libertador, para agora dar a este povo uma direção.
Isso o Espírito Santo sempre ali, articulando, movendo, freando o coração de Faraó, para que Faraó não pudesse dar condições, porque essa era a vontade de Deus. Se estabelece as 10 pragas, então Deus levanta Moisés. Moisés é o libertador, e Deus usa Moisés para libertar o povo então vai para o deserto para aprender. Irmãos, o lugar bom é no deserto, é ali que nós aprendemos, é ali que nós nos desenvolvemos. Está doendo essa prova, meu irmão? O deserto é grande na tua vida. Saiba de uma coisa: o Espírito Santo vai te sustentar, porque no final do deserto algo vai acontecer. Pois bem, o deserto continua na vida dos israelitas. É ali que eles conhecem a Deus, é ali que eles veem a mão de Deus, é ali que a lei de Deus é estabelecida, porque para ter uma nação tem que ter lei, tem que ter uma justiça, tem que ter os 3 poderes, tem que ter o poder legislativo, tem que ter o poder executivo, tem que ter o poder do judiciário. É no deserto que Deus estava moldando o povo para se tornar uma nação. Aleluia! O tempo passou, o povo não queria saber nada de Deus. Por mais que o maná fosse dado, por mais que as cordizes fosse dado para o povo, por mais que a proteção de Deus no deserto fosse uma realidade, o povo não queria. O povo queria o Egito, o povo queria estar lá. Mas sabe de uma coisa? Isso tudo foi a ação e a provisão de Deus. A história continua. Moisés, ele se esvai em sua idade, levanta Josué continua caminhando. De repente Josué, ele é usado por Deus para entrar na terra prometida junto com Caleb. A Bíblia vai dizer que ele entra na cidade e não obedece aquilo que Deus queria para ele fazer. Ele permite que os povos coabitassem com os israelitas, não mata, não extermina, segundo a voz de Deus. Mas mesmo assim Deus começou a sustentar, e eles conviveram com o pecado. Um povo que articulava mais e mais de forma pecaminosa. Eram os deuses Astarotes, eram os Baalins, eram tantos outros deuses. Então os amorreus, os Gebonitas, os Arquiveus, os Jebuseus que habitavam na região começaram a coabitar com os israelitas. O pecado começou a se tornar uma realidade. Mas Deus tinha uma promessa. Deus olhava o passado para olhar para você. Deus olhava o passado para construir um futuro. E o futuro sou eu e você nesta noite. Pois bem, vamos continuar a história, que não é nem introdução. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o povo se estabelece, o povo peca. Levanta-se juízes, levanta-se profetas, levanta-se de tempos em tempos pessoas que iriam julgar o povo, consertar o povo, trazer o povo. De tempo em tempo o Espírito Santo usava alguém, usava Sansão, usava Jefté, usava Débora, usava tantos outros que ali habitavam, Gideão. Mas mesmo assim o povo pecava. Mas ele não desistiu, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus cumpre, tudo que Deus constrói é perfeito. Ele criou a humanidade perfeita. Ele te criou não para que você pudesse pecar. Ele te criou não porque você pudesse estar sofrendo nessa noite. Ele te criou para que você pudesse ser perfeito, para que você pudesse ser feliz, para que você não pudesse ter sentimentos. Ele nos criou perfeito, mesmo assim ele continuou insistindo. A história continua. Aí o povo começa de tempo em tempo se consertar. Deus usa um, Deus usa outro. Aí o povo chega a uma conclusão de que deveria ter um rei. E diz ao profeta Samuel, que era o juiz que estava julgando, e o último juiz, diz: Samuel, nós iremos nos consertar, nós iremos nos voltar para Deus, se nós tivermos um rei. As nações têm rei, nós queremos também ter um rei. Chega-se aos ouvidos de Deus: o povo que é o rei, então levanta Saul. Saul mais formoso, mais bonito. Deus
cumpre aquilo que o povo queria. Saul começa a dominar algumas regiões que estavam nas mãos dos filisteus, conquista algumas regiões. O povo vai ao coração de Saul, mas Saul começou a temer a Deus e de repente começou a pecar, de modo que Deus o rejeitou, de forma que Deus levanta então alguém para continuar aquela obra, aquela construção futura. Surge Davi, segundo o coração de Deus. Davi era um homem que a princípio era um menino que foi chamado por Deus, mas então Davi ouviu a voz de Deus e cumpria tudo aquilo que Deus queria. Há uma perseguição entre Saul junto com Davi, há situações difíceis na vida de Davi, mas mesmo assim a história continua. A Bíblia vai dizer que Deus foi com Davi em todos os momentos da vida dele, até nos momentos ruins. Deus o perdoou e ele recebeu a consequência. O Espírito Santo construiu a história. Se levanta, amados, então os seus filhos, Salomão, ele dá continuidade. Ainda o reino não estava dividido, mas os filhos de Salomão começam a haver uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. A Bíblia vai dizer que há uma divisão, de modo que o filho de Salomão, ele começa a julgar o povo de modo ruim, de modo pesado, e aí aqueles que estavam no norte começam a conspirar. Há uma divisão entre Israel, reino do norte e reino do sul. A Bíblia vai dizer que então Israel se divide. Israel com a capital Samaria e o reino do sul com a capital Jerusalém. Judá, Jerusalém. A história continua. Há uma corrupção por parte de alguns reis. Deus começa a levantar então alguns profetas que começam agora a vislumbrar o futuro. Alguém poderia dizer: nós temos o templo, nós temos a arca, nós temos todos os rituais para dar certo. Mesmo assim o povo pega e erra. O que está acontecendo? Aí Deus levanta alguns profetas e diz: olha, povo, algo vai acontecer no futuro. Deus levanta Abacuque e diz: ah, Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. O povo está extremamente em pecado. Nós não vemos solução mais, mas o Senhor é a última esperança. Deus estava articulando, irmãos, para que nessa noite pudéssemos estar aqui. O tempo passa, aquela palavra parece que se vai ao vento. Nabucodonosor invade Jerusalém. Primeiro os assírios invadem, os persas invadem o norte, o reino do norte. 100 anos depois os babilônicos invadem, destrói Jerusalém. Jerusalém é deportada para a Babilônia. Eles ficam distantes. O salmista vai dizer: como eu poderei adorar estando eu em terra estranha? O povo extremamente subjugado a outros povos. Mas a história continua. Deus levanta Neemias, Deus levanta Esdras, estabelece-se a lei, restabelece o culto, a adoração. E diante das portas das águas, a Bíblia vai dizer que há um grande avivamento. Olha o Espírito Santo começando a construir. E todos começaram a se arrepender novamente. Mesmo assim o povo continua, a história continua. Entra-se o período dos Macabeus, no período intertestamentário. A Bíblia vai dizer que o povo começa agora a articular com os povos de linhagem grega. Aí se estabelece novamente um que se acha que é o rei de Israel, Herodes, tendo o apoio dos romanos. Posteriormente, a opressão ainda pior, há facções no meio do povo, começam a se estabelecer sinagogas, começam a se estabelecer alguns rituais que não eram segundo a lei de Deus. Os fariseus, os saduceus e tantos outros erros que habitavam no meio do povo. Então Deus dos altos céus, segundo o profeta Isaías, olha para a humanidade e não vê mais esperança. Olha para a humanidade e diz: não tem jeito.
Nós construímos com Abraão, com Moisés, com juízes, com Davi, com tantos profetas, não tem jeito. Jesus então ele diz: não, eu vou, meu Pai, justificar estes homens, eu vou dar esperança a estes homens, eu vou completar a obra do Espírito Santo que começou na criação. Agora eu vou, Pai, dar um jeito, porque eu vou vencer agora a morte. Agora eu vou vencer o pecado que atormenta o homem, que o faz errar. Jesus ele veio pregando o reino. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, eu sou o pão da vida descido do céu, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E começou a pregar, e começou a anunciar o reino, e começou a dizer, e começou a falar. Alguns começaram, mas antes de se ascender aos céus, Jesus ele morre. Todos conhecem a história. E ele diz: olha, para que agora o homem se torne e esteja justificado. Veio a ação, Jesus vencendo a morte, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. A Bíblia vai dizer que então ele vence a morte, se apresenta aos discípulos. Tomé, o mais duvidoso, olha para a mão de Jesus, duvida, ele toca e vê que era Jesus. E Jesus começa a dizer para ele: fica em Jerusalém. Irmão, Jerusalém representa o lugar da habitação, aonde havia o templo, aonde muitos iam de forma anual adorar, exaltar. E eles não sabiam que era preciso que em Jerusalém começasse alguma obra, porque Deus queria construir no coração dos israelitas aquilo que era uma realidade que deveria se cumprir no passado com Moisés, com juízes, mas é preciso se cumprir agora em Cristo Jesus, através dos profetas, através dos discípulos. Ficar em Jerusalém porque alguma coisa vai acontecer. Irmãos, nós estamos hoje na Jerusalém espiritual. Nós estamos hoje aqui na casa de Deus. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai soar. Mas a Bíblia então disse que eles permaneceram em Jerusalém orando, meu Deus, buscando, clamando, intercedendo, tendo no coração a esperança. Irmãos, precisamos permanecer orando, clamando, buscando, porque se ele falou que vai acontecer alguma coisa, então vamos permanecer orando, buscando, jejuando, se consagrando, porque o Espírito Santo vai realizar uma grande obra. Eu não sei o que você está passando, você está em Jerusalém, e Jesus disse que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava falando que agora aquele Consolador, aquele Espírito Santo que moveu na história, irá realizar uma obra, porque agora vai ser a dispensação do Espírito Santo. A graça se manifestou trazendo salvação. Agora não mais você precisa sacrificar, não mais você precisa ter alguém que interceda por você. Ele leva as suas orações aos céus. Basta você crer, basta você usar fé. Você não precisa de um copo de água, manto. Você não precisa de muitas coisas que estão surgindo dentro da igreja no dia de hoje. Você precisa da fé. A Bíblia diz que não resiste um coração arrependido, um coração sedento. Nesta noite o Espírito Santo de Deus quer te encher do Espírito dele, quer te envolver, quer derramar sobre você a promessa que ele fez na sua vida. E a promessa é o batismo com o Espírito Santo. Ele quer cumprir algo poderoso, mas é preciso você se arrepender, é preciso você depender, é preciso você sair deste pedestal e achar que você é autossuficiente, porque nós não somos nada, nós não somos nada. Se cairmos, podemos bater a cabeça e morrer, mas nós precisamos dele. Se você precisa dele, então adore aí. Diga ao Espírito Santo: eu estou aqui.
as suas horas não nos espera. Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. Não é o batismo em águas, mas ele recebeu um revestimento, uma autoridade, um conhecimento. Começou então, eles realizaram a obra, os sinais, os prodígios. Deus levanta então Pedro, Deus levanta Tiago, Deus levanta Paulo, Deus levanta então os apóstolos. A história continua. Através de Paulo, na primeira, segunda, terceira viagem missionária, é estabelecido em toda a Europa, em toda a Ásia, a palavra de Deus. Até o ano 60 da era cristã, essas regiões já conheciam o Evangelho. Regiões que agora o muçulmano opera. No passado, o cristianismo era triunfante. Começa a perseguição, os mártires começam a ser estabelecidos. Deus levanta então homens, Deus levanta grandes pais da igreja, que faz alguns concílios, estabelece a Bíblia, estabelece o cano, estabelece agora a leitura canônica. A história continua. O Império Romano vê que o povo estava extremamente distante, longe daquilo que o Império Romano queria, se associa com a religião, se associa com o cristianismo que crescia. Os mártires eram levados às covas dos leões, e mesmo assim o imperador romano chegava e dizia: vocês vão me adorar porque eu sou Deus. E eles disseram: não, me mande para a cova, porque eu vou estar com o meu Criador daqui a alguns minutos. E eles se jogavam diante da lança dos seus algozes, diante dos leões, porque o desejo deles era estar com Jesus. Passou. Então Constantino se levanta, a história continua, de modo que agora o Império Romano, que estava em decadência, se une à religião. Aí que é o problema, se une ao cristianismo. E aí começou com essa unidade, porque o Império Romano tinha muitos outros povos que estavam sob o seu domínio, como o povo de língua grega, como povos celtas, como tantos outros povos que adoravam outros deuses, que adoravam divindades, que adoravam a deusa Diana. E aí há uma miscigenação do Evangelho, mudou. E aí começa a mudar alguns nomes, e começa a fazer a leitura de alguns nomes e mudar esses nomes para nomes cristãos. Algumas divindades, como a deusa Diana, começou a se chamar Maria. Algumas divindades começou a se chamar Paulo, São Paulo, São Lucas. Começou a colocar nomes para ter uma aceitação, porque agora a religião oficial do Império era o cristianismo. Mas mesmo assim, pastores, homens, havia fiéis que não se corrompiam. A Bíblia vai dizer que alguns não se corrompiam. Começa então, alguns bispos, principalmente o bispo de Roma, começa a achar que ele tinha autoridade porque era bispo de Roma e ele era amigo do imperador, ele tinha mais influência sobre outros. Começa então a se estabelecer o papado, porque este bispo começa a intervir nas decisões do Império Romano. Depois o império se decai e o bispo toma a frente do imperador, e aí ele passa a ser como se fosse um imperador. Estabelece o papado. A história continua. Aí entra uma igreja totalmente fria, totalmente distante, hierárquica, institucionalizada, fugindo completamente daquilo que a igreja primitiva estabeleceu. Não, mas só que o Espírito Santo, ele guarda o povo. Porque eu estou falando isso? Porque para você adorar hoje aqui, muitos morreram. Porque eu falo isso? Porque para você hoje ouvir esta palavra aqui, aonde ninguém nos intervém, muitos morreram, muitos pagaram preço, para que hoje você pudesse ter vida e vida em abundância, para que hoje você pudesse sair desta zona de conforto e abrir o teu coração e dizer:
dizer: Jesus, eu quero mudar a minha história. Foi com muito choro, com muita luta. A história diz que então entra numa decadência. Deus começa a usar então alguns dos morados. Deus começa a usar alguns movimentos que eram reprimidos pela igreja dominante, que eram martirizados pela igreja dominante. Deus então levanta um chamado John Hus. John Hus foi o predecessor, foi anterior a Martim Lutero. E ele começa a falar sobre a necessidade de voltar para a igreja, de voltar por uma igreja que não se corrompesse, voltasse para uma igreja que seguisse a Jesus pela fé, sem instituição de santos, sem instituição de pessoas que tomavam lugar, que eram intercessores, porque a Bíblia diz que o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o Filho do homem. O homem não tem capacidade de interceder, santo nenhum tem capacidade de interceder, só Jesus que intercede. E eles começaram a pregar a necessidade de conhecer as Escrituras. Foi morto. A história diz que quando os algozes levaram ele à fogueira, ele gritou: vocês estão matando um, mas vai surgir um que vocês não poderão mais matar. 100 anos passam, surge Martim Lutero. Martim Lutero, temente a Deus, quando chega em Roma, se depara com a iniquidade, se depara com pessoas vendendo pedacinho do céu, vendendo o manto de Moisés, o manto de Jesus, vendendo as indulgências. E ele começa a se escandalizar e a olhar e a ver: não, isso daí não tem nada a ver com as Escrituras. E ele começa a ser um pesquisador profundo, e começa a estudar, e chega na Basílica de Wittenberg, na Alemanha, coloca suas 95 teses. E dentre os temas ele diz: a igreja precisa voltar para a palavra. Só as Escrituras, só Jesus que muda a história do homem. Não é o Papa, não é o pároco, é Jesus que muda a história do homem. E ele começa a voltar para as Escrituras. A reforma protestante começa a pipocar em toda a Europa, com Zwinglio, começa a pipocar em toda a Europa, começa a se levantar homens, mulheres inflamadas pela ação do Espírito Santo, pregando, anunciando. Mas mesmo assim precisava de algo mais. Deus então levanta alguns movimentos, como os movimentos dos anabatistas. Deus levanta alguns movimentos, e uma das reuniões anabatistas estava lá um jovem chamado John Wesley, que começa a ouvir falar do Espírito Santo, porque os anabatistas são os predecessores do pentecostalismo moderno. E eles começam a ouvir falar do Espírito Santo, e começam a ouvir falar que o Espírito Santo, ele está presente. O Espírito Santo pode batizar, o Espírito Santo pode trazer alegria, o Espírito Santo pode realizar milagres, o Espírito Santo pode mudar a história. E ele começa a ouvir aquela palavra e começa então a acreditar. De repente se torna um dos grandes oradores, pregadores de toda a Europa, pregando o arrependimento e dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Foi perseguido, se cala. Mas em 1901, alguns estudantes de teologia começam a estudar no Arkansas, e começa a ler Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a ler e a entender que aquela realidade não estava presente apenas no dia de Pentecostes, mas que era uma realidade presente. E eles começaram a buscar o Espírito Santo. Você pode levantar a tua mão aí, você pode dizer: Espírito Santo, eu quero te conhecer. A
assim como aqueles irmãos do Atos capítulo 2, assim como Martim Lutero, assim como tantos outros, comece a pedir o Espírito Santo. E eles começaram então a ler e a descobrir que o Espírito Santo realizava milagres. E eles foram batizados com o Espírito Santo. E o sinal foi o falar em outras línguas. E ele começa então a anunciar. E um daqueles estudantes era Parham, um pastor presbiteriano da nossa igreja. Foi fundada numa formação presbiteriana, não batista, como muitos acham. Batista foi Daniel Alberto Narvig. Mas então Parham começa a pregar e a dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Começaram a perseguir Parham, mas estava lá um jovem negro, de origem negra, e nos Estados Unidos daquela época havia uma segregação racial, de modo que ele nem poderia estar presente no culto. Ele estava do lado de fora, e ele ouviu quando o Parham dizia que Jesus podia batizar com o Espírito Santo. Aleluia! E aí ele se apresenta diante de Parham e diz: eu creio nessa palavra. Porque quando o Parham pregava, todos que estavam ali foram embora. Disseram: esse homem é maluco, que doutrina louca é essa? Está ensinando heresia. E ali aquele jovem negro crê, ele ora, é batizado com o Espírito Santo, com fogo, e ele começa a anunciar. O nome deste jovem negro era William Seymour. William Seymour, em 1904, começa a estabelecer na rua Azusa, na Califórnia, em Los Angeles, o primeiro templo pentecostal. A história vai dizer que cultos havia de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. Os milagres aconteciam. Ninguém queria sair do culto. Os sinais aconteciam. Jesus batizava com o Espírito Santo. As pessoas começavam a ir para outros lugares anunciando. Quem assistia aquela reunião era Daniel Berg e Narvig. Estavam lá, ouviram, impulsionados pelo Espírito Santo. A história vai dizer que eles recebem uma palavra profética que eles deveriam ir para um lugar chamado Belém. Olha o Espírito Santo movendo, para que hoje você pudesse estar aqui adorando ao Senhor. Esta noite eu estou construindo essa história para fazer com que você entenda que você é precioso, que algo precisa acontecer na sua vida. Fechando as minhas palavras, porque eu já tomei o tempo do pastor. Mas quando eu falo, eu fico tão impulsionado, tão animado, dá vontade de ficar a noite toda aqui, pastor. Porque a história é linda. E ele vem para o Belém do Pará e começa a pregar o Evangelho, e começa a anunciar, se estabelece na Igreja Batista de Belém, são expulsos. A irmã Albertina os acolhe na sua casa, e eles começam o culto no porão. E essa irmã Albertina ouve eles e crê. Jesus batiza ela com o Espírito Santo. E de repente o fogo do Espírito começa a acender no Brasil. E começa todos crerem nos sinais. E começa a se estabelecer um movimento pentecostal. As igrejas tradicionais perseguiam. Mas quanto mais perseguiam, mais o Evangelho cresceu. Deus usou tantos outros movimentos. Evangelho Quadrangular, Davi Miranda, tantos outros fundadores da palavra, fundadores como o Brasil para Cristo, homens e mulheres, pregando o Evangelho de Cristo. Hoje estamos aqui, nesta noite, declaramos que precisamos e queremos conhecer o Espírito Santo. E eu quero que você levante do seu lugar, com as suas mãos levantadas, e comece a dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. São 29 anos, não 29 dias. A palavra está aqui, há uma promessa para se cumprir na tua vida. Eis que sobre nós envia a promessa do meu Pai ficar em Jerusalém. Você está em Jerusalém, meu irmão. Homens morreram para que vocês pudessem estar hoje aqui. Jesus quer levantar
Jesus nessa